Então, iniciando aqui a terceira parte do nosso treinamento, que é o estudo da vida espiritual, e que eu coloco e destaco como orar. Por quê? As religiões nos ensinaram, ou melhor, nos ensinam, segundo os meus estudos, baseado em mais de 10 preletores que não são religiosos, que orar não é você ficar repetindo textos. Orar é um relacionamento, é um falar com Deus. E, sobretudo, é ouvir a Deus. Mas eu só posso orar, ouvir a Deus, se eu tiver meu espírito vivificado, senão eu não ouço. Então é uma questão espiritual, sobretudo. Não é religiosa, não é lógica, não é cultural. Ela é espiritual. Por isso que eu falo estudo da vida espiritual. O estudo começa a entender que eu tenho que ter um espírito vivificado para ter vida espiritual. Então, eu só posso fazer o estudo da vida espiritual se eu tenho uma vida espiritual, se eu nasci de novo. Então, agora eu vou começar a treinar a vida espiritual, né? E o como orar, então, é como desenvolver esse relacionamento. Para isso, nós temos aí centenas de vídeos que nos ensinam isso, como esses preletores ensinam nas assembleias onde que eles trabalham, as conferências. Então, agora eu vou pôr uma conferência que a gente já vem seguindo há algum tempo, conferência ou culto, que é o caminho da experiência espiritual. E isso está na nossa playlist, né? Playlist de número D7, Dynamic 719. Então vamos lá, vocês vejam o original. Aqui a gente passa uma parte e comenta nesses 10 minutos alguma coisa. ênfase, uma oração do salmista, buscando, clamando, rogando realmente ao Senhor que torne conhecido a Ele os seus caminhos. Ensina teus caminhos, e então andarei nas tuas veredas. Um outro, poderíamos agregar, que não citamos na introdução, muito conhecido de todos nós, Salmo 139, conclui os dois últimos versos também com uma linda oração no mesmo sentido, dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Só uma explicação para esse termo caminho eterno. É o caminho onde Deus anda. Só Deus é eterno. É uma oração do salmista para ser companheiro de Deus nos caminhos de Deus. Então, amados irmãos, esse tema, experiência espiritual, o caminho da experiência espiritual, realmente tem grande relevância para os nossos corações, muito mais em dias de tanto subjetivismo. E que de muitas formas podemos e temos sido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, enganados em alguns aspectos nesse tema experiência espiritual. Ainda antes de seguirmos, já entrarmos nessa introdução, que vamos tomar a reunião toda para isso, necessariamente, hoje, eu sei que é conhecido, talvez da maioria dos irmãos que estão aqui, que, também falando de modo geral, há uma forma muito específica de Deus nos ensinar e que, se estudarmos com atenção os versículos do Novo Testamento, como já foi feito por outros irmãos, um deles muito conhecido de todos nós, o servo do Senhor do século passado, já o fez com muita dedicação, nós sabemos que a maneira primária do Senhor nos ensinar no que concerne ao caminho da experiência espiritual é comungando, revelando, falando, se mostrando ao nosso espírito humano. Então, esse servo do Senhor, não quero propositalmente citar o nome, estudando o Novo Testamento com muita atenção, diligência e cuidado, como era a sua característica, ele separou praticamente todos os versos do Novo Testamento onde o termo coração aparece. E estudando esse termo coração, já que a nossa relação com Deus, filho meu,
Provérbios, dá-me o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Estudando esse termo no Novo Testamento, a conclusão que esse irmão chegou foi que o que a Bíblia chama de coração é, por um lado, a sede de nossa personalidade. É o que nós somos. Vamos chamar de o nosso ego. Ego não é uma coisa ruim. Nós não fomos, Deus não intenciona, pela obra do Espírito Santo, destruir o nosso ego. Ele intenciona santificar o nosso ego. Porque se o nosso ego for destruído, nós somos destruídos. O ego é o que nós somos, é a nossa personalidade. Jesus tem ego. E o ego de Jesus é absolutamente santo. Ele colocou o seu ego, a sua personalidade humana, o seu eu, né, debaixo de completa submissão ao eu do Pai. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E em todos os outros aspectos. Né? Então precisamos ser muito cuidadosos para entender esse tema aí, para não entrarmos em caminhos de filosofia oriental, né? E nos perdermos aí nesse entendimento do ego e qual é o trabalho do Senhor em nosso ego. Então, coração, voltando ao tema, coração é o nosso ego, é o que nós somos, nossa personalidade. Agora, se juntarmos os versículos como esse irmão o fez, o que a Bíblia chama de coração? Coração é, ou é composto de todas as funções de nossa alma. Nossos pensamentos, então a Bíblia fala de pensamentos do coração. O coração pensa, então a mente está incluída no assunto do coração. Está entendendo? A Bíblia também fala dos sentimentos do coração. O coração também sente, então emoções também estão incluídas nesse termo coração. Coração decide, coração escolhe, resolve, então a questão volitiva também está incluída no coração. Desejos do coração. Pensamentos, sentimentos, desejos do coração. Mas há um outro elemento que agora compõe, podemos assim dizer, é uma faculdade do nosso espírito humano e não da alma. E esse elemento se chama consciência. E a Bíblia usa a consciência também atrelada ao coração. Então não quero alongar muito com isso, vou citar um exemplo. Primeira. Bom, eu vou voltar a falar isso amanhã, mas ele está falando com uma assembleia, um grupo de pessoas que nasceram de novo. Eu falo aqui onde apenas 5% podem ter tido um novo nascimento, ou talvez menos. Portanto, eu tenho que destacar que essa consciência é para o universo com quem ele fala. Mas para o universo que eu falo, são 5% ou menos. É uma minoria que vai querer ouvir esse assunto. E nós não estamos aqui falando para uma minoria. Quem escolhe ser minoria são vocês que estão ouvindo. Nós queremos falar com todo mundo. Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. E a Bíblia diz: poucos escolheram. E eu estou falando exatamente isso. Poucos escolhem nos escutar. Porque escutar a nós significa escutar o Espírito Santo. Não que nós sejamos Espírito Santo. É que quando a gente quer ouvir Cristo, quando a gente quer falar de Cristo, é o Espírito Santo que nos inspira a isso. E é isso que é vida espiritual. É o relacionamento com o Espírito. E quando ele acabou de falar de consciência, a consciência verdadeira só vem com o Espírito. Com o vivificar do nosso espírito. Com um novo nascimento. Nós estamos aqui exatamente para treinar a vida espiritual e só vamos treinar a vida espiritual para quem nasceu de novo e tem, então, uma vida espiritual que começa a ser desenvolvida. E o caminho da experiência espiritual é o que a gente coloca através de preletores que conhecem muito mais a Bíblia do que nós. Então, a necessidade
dos senhores, de nós, eu faço isso todo dia, de ouvir esses vídeos, verificar como está na Bíblia, ler a Bíblia, de tal forma a nós tenhamos revelações. Tá bom? E aqui nós fazemos isso desenvolvendo o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro, então, que foi a finalidade da gestão cristã do que nós fazemos. Tá bom? E obtendo os produtos, né? Que é o forjar de Cristo em nós e o nosso dinheirinho para pagar as contas e a nossa capacitação, que é para desenvolver esses produtos no plano horizontal e no plano vertical. Bom, até amanhã, então, às 6 horas. Muito obrigado. Tchau, tchau.